Você acredita nessas coisas de que a gente tem digamos, uma profissão de propósito, assim, uma vocação, você sempre quis isso, você sabia o que você queria? Porque hoje eu vejo na minha geração, assim, a galera não sei como é que era antigamente, porque eu acho que tinha menos possibilidade, mas a galera é muito perdida em saber o que quer fazer da vida, sabe? É o paradoxo da escolha, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Aliás, eu não vi, você tem Barry Schwartz lá? Não. Então vou te dar um de Oh, presente. agradeço. O paradoxo da escolha, ele fala, né, que o seu medo de escolher é tão grande porque você tem tanta escolha que você acaba com nenhuma. Por isso que você tem muita escolha, isso te atrapalha. Qual que é a sensação de alívio de você ir, por exemplo, sem fazer merchan, mas falando de realidade, né? Qual a satisfação de você ir num restaurante que nem do Alex Atala, no Dom, e você ter o menu degustação? Você não precisa escolher, Lutz. Ele está escolhendo para você. Então a maior sensação não é o que você vai comer, é você ter uma pessoa se preocupando que a experiência que você terá será a melhor possível, porque a sua escolha já foi lá. Então, esse é o ponto principal, né? Eu acredito que exista habilidade. Existem pessoas mais habilidosas em algumas áreas e pessoas mais habilidosas em outras. Eu, por exemplo, na escola, né, minha professora de história, a professora Maria do Carmo, que eu quero dar um beijo gigante nela. Cara, ela tinha muita paciência comigo. Eu era uma besta de história. Porque eu estudava história, eu não sabia estudar história. E eu tinha muito pouca. Eu tinha uma visão muito limitada, muito calculista das coisas. Então eu queria decorar a história. E a história você não decora, a história você conhece. E você observa ao seu redor aquilo que se repete. Porque o ser humano ele é infalível em se repetir. Nós nos repetimos, né, de uma forma impressionante. E tanto, né, a gente tem evoluído que o que tem acontecido? Nós temos nos repetido cada vez menos. Por isso que tem essa sensação de evolução tão rápida atualmente. A gente tem percebido porque com a repetição de todos fica visível que aquilo que você está prestes a fazer, ele pode ser uma repetição também. Então você julga antes de você realizar. Opa, isso daqui não dá para eu repetir. Sim. Os exemplos, os maus exemplos, né, o print eterno, né, você, não que você aprenda, porque a tua iniciativa é, mas eu queria fazer isso. Mas a sua sensação de estar na repetição, né, ela é desagradável. O que não é ruim, porque se a gente pegar e visitar um cara chamado Adam Grant, o que, que ele fala em relação a que você, do ponto de vista de empreendedorismo, o que você tem que fazer? Primeiro, seu primeiro não é importante. Né? Entre 100% das pessoas que são os primeiros naquilo que elas fazem, 47% falham. Só que as pessoas que melhoram, os melhoradores, só 6% falham. Falha em que aspecto? Falham no sentido de realizar aquilo que elas estão Se dispostas a propondo. fazer. Eu Aham. vou te dar um exemplo, por exemplo. O Facebook não foi o primeiro aplicativo de amizade. Teve o Friendster, teve o Orkut. O Google não foi o primeiro MySpace. aplicativo, o MySpace. Ah, você não é tão novinho assim. Você lembra do MySpace? Lembro. Bom, de buscadores, né? Você tinha Alta Vista, você tinha Yahoo. O Google veio muito depois. Então, na verdade, o que acontece? O que acontece é que você, não importa se você é o primeiro, mas importa se você consegue reconhecer as necessidades das pessoas que você quer servir. E aí que vem a mágica do negócio. Eu não gosto de usar essa qualificação, falar assim, ser melhor. Porque ser melhor, né, a gente está dando um valor de superioridade. E não é uma questão de superioridade, na verdade é uma questão de serventia. As pessoas, elas conseguem, o Google, ele conseguiu servir melhor as pessoas que procuravam ele. Né? Agora a gente tem a inteligência artificial, que dentro das perspectivas das pessoas que sabem operá-la, ela funciona para algumas coisas melhor que o Google, mas para outras muito pior. Então, não dá para colocar pior e melhor. É diferente, são desafios diferentes. O Google sempre será o Google. O ChatGPT, ele será o ChatGPT melhorado ou piorado, atualizado ou não, de acordo com o uso que nós fizermos. Não dá para esquecer que o ChatGPT ele é alimentado por informações que estão na internet e não Exato. necessariamente informações verdadeiras. Né? Se fosse o contrário, a gente não teria os delírios do chat GPT. Só para explicar, pessoal, a gente usa esse termo, né? Delírio, né? Quando ele já dá uma resposta muito absurda, né? Você tem um delírio. Então, voltando onde a gente estava, né? Na realidade, quando
Eu estudava história lá em Marília, cara, eu tinha uma dificuldade tremenda em história, porque eu não sabia estudar aquilo. E a professora Maria do Carmo era um anjo, né, que tinha toda a paciência do mundo para entregar isso. E eu via que tinha amigos meus que tinham uma baita habilidade de estudar história, que parecia que era uma coisa natural. Eu falava, cara, eu queria tanto ser assim. Só que eu tinha as minhas habilidades específicas, né? O que eu acredito que acontece na busca das carreiras, aí a gente chega no centro da sua pesquisa, né, da sua pergunta, é que existe um impulso muito forte de tentar resolver os problemas que são problemas que sejam gravity problems que a gente enfrenta na infância, né? E eu, na minha vida, em Marília, né, eu tinha uma pessoa da família muito próxima que era muito doente, né? E aquilo me consumia o tempo. Eu era criança e eu queria ajudar, eu queria fazer alguma coisa, né? E apesar de eu gostar muito de mecânica, porque eu teria sido mecânico feliz, né, com certeza, cara, a medicina falou mais alto. Eu acho que entre, sei lá, montar um carro, construir um carro, consertar um carro, ou desenhar um motor, né, e ajudar aquela pessoa, eu preferia ajudar aquela pessoa. É engraçado que quando eu entrei na medicina, uma das primeiras coisas que se fala, né, em psicologia médica é o mito da medicina, né? Então, é a ferida que nunca cura. Da onde saiu a medicina? Né? A Quiron, que era um centauro, ele estava ajudando o Hércules nos 12 trabalhos de Hércules, né? E quando o Hércules matou a Medusa, né, o Quiron fez o quê? Ele foi produzir, com o veneno da Medusa, as flechas pro Hércules matar, acho que a Hidra de Lerna, algum outro bicho. Só que, acidentalmente, né, ele se feriu com uma flecha dessa. E o veneno era mortal. Só que Quiron, que era um estudioso, não um semideus, ele começou a estudar para tentar se salvar. E ele conseguiu não morrer, mas ele não conseguiu se curar. Então era a ferida que nunca cura. E quando Asclépio, né, e aí a lenda da medicina, né, o mito da medicina, né, Asclépio que era filho de Zeus com uma mortal, ele veio no mundo, né, Zeus escondeu ele, aliás, a mãe dele escondeu ele com Quiron, falou, ó, toma pra você, porque se ficar comigo, a deusa X lá vai matar ele de ciúme, né, porque na crença, né, da mitologia grega, os deuses tinham ira e matavam seres humanos, né. E aí Quiron falou, bom, tô com essa criança aqui, vou ter que fazer alguma coisa com ela, vou ensinar medicina pra ela. E aí Quiron ensinou quem seria primeiro médico, Asclépio ou Esculápio, né, dependendo dessa definição, né, que você procure, né, mas o mais comum acaba sendo Asclépio. Ele é, entre aspas, o pai da medicina. Esse é o mito da medicina. E o mito da medicina vem dessa necessidade individual para que coisas fossem resolvidas. Vamos pegar, por exemplo, exemplos disso no mundo, né? A luva de látex. A luva de látex, ela foi desenvolvida por um cirurgião alemão, Halsted. Por quê? Porque a esposa dele, que era enfermeira e instrumentava para ele, tinha alergia ao iodo. Caramba, cara. Então ele inventou a luva de látex para calçar na esposa dele. Cara, eu acho isso maravilhoso. Né? É lindo como aquilo que a sensibilização de um pelo outro, de um ser humano por outro, né? Independente se é esposa ou não, mas possa motivar uma coisa que hoje você vê 200, 300 anos depois, né? Continua sendo usada e é padrão. Você não mexe num paciente sem a proteção de uma luva, para você e para ele, as duas coisas, né? Você tem que proteger o profissional de saúde, você tem que proteger o paciente. E a gente tem tantos outros exemplos, né? Então, eu acho que tem o fator motivação, né? E o fator motivação é uma coisa individual e que é determinada pelo ambiente. Porque a gente estuda behaviorismo também, junto com o Wesley, né? E a gente sabe o quanto o ambiente interfere na nossa personalidade, né? E por isso que, do ponto de vista educacional, até meu autoeducacional, eu tento ficar do lado de pessoas que são melhores do que eu. Eu me cerco de pessoas que são melhores do que eu. Minha esposa é melhor do que eu, meus pais, minhas filhas eu crio porque eu aprendi com meu pai que a gente cria filho para ser melhor do que a gente, e eu tenho certeza que as duas já são, né? Os meus amigos são pessoas muito melhores que eu, pessoas que eu admiro, pessoas que eu faço o possível para conseguir fazer jus à amizade delas, né? A segunda coisa é o compromisso. O que te desperta a necessidade daquilo? Se é uma pessoa e você ser habilidoso numa coisa, gera esse compromisso. Por quê? Porque você fala assim, puta, eu sou bom nisso. O que você gosta de estudar? Não é o que você é bom? O que você detesta de estudar? Aquilo que você não é bom. Então o compromisso ele vem daquilo que é habilidade. Então existe habilidade.
tá? E final é ter a consistência. E a consistência, eu acho que são as circunstâncias da vida, né? Então, por ser uma coisa tão complexa assim, né, as nossas escolhas profissionais e como nós levamos a nossa carreira, né, eu acho que ainda mais hoje é tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Você vê uma pessoa que a gente fala, a gente usa a expressão centrada, né? E por que centrada? Porque ela é perita em perceber que ela tem problemas para serem resolvidos antes que ela vá cuidar do que são problemas dos outros. Né? E que, à medida que ela consegue resolver problemas delas, junto com os dos outros, que vão tornar elas melhores. E dentro daquilo que são os problemas dos outros, que elas ganham habilidade para resolver, é o que fazem com que elas sejam felizes. Por quê? Porque elas estão se reproduzindo de uma forma intelectual, afetiva, da forma que a gente imaginou. E essa questão dos problemas, né, eu preciso citar, né, porque tem uma porção, né, que não é, né, não é uma intuição, né? Então, o matemático John Nash, né, que é daquele mente brilhante, aquilo é verdade, né, que é uma história real. O que foi o grande descoberta do Nash, né, o teorema de Nash, né, que foi explicado ali, né? E eles usam uma cena de bar para isso, né? Então, eles estão em 5 rapazes, chegam 5 meninas. E tem uma menina que é mais formosa do que as outras. E todos os 5 rapazes, eles olham na menina mais formosa. E ele fala assim, olha, espera lá, se todos formos cortejá-la, até os que dentre nós acha ela mais formosa, mas percebe que não combinaria com ela, porque tem isso. Você olha uma pessoa, você admira, mas não necessariamente combina com você. Ah, parabéns, você é bonita, próximo. Né? Vamos continuar falando de feijão aqui. Né? Se todos formos, ela negará a todos. E tem um grande problema, porque as outras 4, elas não vão gostar de se sentir segunda opção. Então vamos sentar aqui entre nós, e aí cada um faz uma escolha, e aí a coisa vai dar certo. Principalmente se vocês escolherem as outras primeiro, porque aí a mais famosa vai falar assim, eu vou ficar sozinha? Não. E quando chega nessa mais famosa, que é justamente a menina que vai ficar com o Nash, ele pega e fala, eu preciso escrever isso, e passa reto e larga a menina olhando pro teto, e sobra, né, os amigos dele ficam bem, e aí, né, aí segue o filme e deixa o pessoal sem spoiler, né, mas é essa a ideia, né, que o sucesso, teoricamente, do ser humano, que é um bicho gregário, que é um bicho social, né, e que eu vi que você tem o Robert Greene lá, é um animal moral, né, ele precisa da questão da sociedade, né, ele vive em sociedade.